paz e alegria. E para nossa ambientação dessa noite, vamos ter a leitura da página com a nossa irmã Simone. Paz a todos. O Centro Espírita, Espírito João Cleófas. O Centro Espírita é uma célula viva e pulsante, onde se forjam caracteres sobre a ação enérgica do bem e do conhecimento. Escola torna-se educandário, graças à qual a instrução alarga-se desde a geração de fenômenos educativos, de hábitos, para produzir discípulos conscientes da própria responsabilidade, até cidadãos capacitados para a vida. Oficina, onde se trabalham os sentimentos e se modelam os valores éticos, aos martelos do sofrimento e da renovação, nas diretrizes que a caridade propõe como método depurativo e elevado. Hospital enseja as mais exclusivas terapêuticas para alcançar as causas geradoras do sofrimento, apresentando as ramificações das enfermidades e as expressões das dores morais, que devem ser transformadas em estado de saúde lenificadora. Santuário, que se converte em altar de holocausto dos valores morais negativos e de soerguimento das virtudes, em intercâmbio saudável com o pensamento cósmico, mediante a oração, a concentração e a atividade libertadora. O Centro Espírita é, portanto, a célula ideal para plasmar a comunidade dos homens felizes de amanhã, oferecendo-lhes o contributo do respeito e da fraternidade, da atenção e do bem. Honrar-lhe as estruturas doutrinárias com a presença e a ação, pelo menos 2 vezes por semana, é dever impor a benefício da divulgação da doutrina que ama e que o liberta da ignorância. Extraído do livro Suave Luz nas Sombras, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco. E agora, nós então elevamos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai maior, pedindo ao Senhor, nesse momento, o amparo para a nossa reunião dessa noite, que possamos, Senhor, absorvermos os conteúdos que aqui serão passados e que as pessoas que ainda estão a caminho possam chegar na Santa Paz e que essa luz que aqui se faz possa se irradiar para todos os lugares e as pessoas poderem receber essa luz. Ampara a nossa irmã, que fará uso da palavra nessa noite, para que ela possa, amparada pelos mentores, trazer a palavra desse conteúdo, abençoando a todos nós com os seus esclarecimentos. Graças a Deus. O livro, a divulgação do livro espírita, com a nossa irmã Rosângela. Boa noite a todos. O livro que nós trazemos hoje, como sugestão de leitura, é de Lucy Dias Ramos. O nome é Lar, Alicerce do Amor. Lucy faz um trabalho maravilhoso junto a famílias. Há 50 anos ela trabalha na Casa Espírita, nessa área de atendimento a famílias. E o seu profissional, ela trabalha como diretora administrativa hospitalar. E nesse trabalho dela, ela foi conhecendo as lutas e aflições das famílias. E junto com o trabalho espírita, ela foi entendendo e absorvendo o sofrimento de todas as famílias e o que mais atinge essas famílias. E aí ela preparou esse livro, Lar, Alicerce do Amor, e mais outras 5 obras também muito interessantes.
Nesse livro, ela aborda as questões mais comuns que atingem as nossas famílias, né? As drogas, infelizmente, a ingratidão dos filhos, e junto com o trabalho, né? Junto com esse trabalho que ela faz nesse livro, ela traz as referências todas do Pentateuco, né? Dos livros da doutrina espírita, e outros livros, embasando o seu trabalho capítulo a capítulo. Então é um livro saboroso, é um livro companheiro, é um livro para nós lermos e depois estudarmos, que a partir do momento que você pega o capítulo e você aprofunda, vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que ela estudou para trazer a parte dela, você entende melhor e enfrenta melhor os problemas e se sente menos solitário, porque você percebe que todas as famílias têm problemas, mesmo aquelas que parecem de comercial de margarina, né? Uma ilusão nossa. Então aqui está o livro Lar, Alicerce do Amor, de Lucy Dias Ramos, uma valorosa trabalhadora do Espiritismo. Obrigada. Agora sim, vamos para a nossa parte do estudo principal dessa noite, que está com a nossa irmã Érica Ueoca Machado, que é trabalhadora aqui da nossa casa, e estamos encerrando o mês da educação espírita. E o tema dessa noite é Casa Espírita acolhe, consola, esclarece, orienta. Meus irmãos, muita paz. Tudo bem com vocês? Que bom. Bom, meus irmãos, a gente chega à última palestra desse mês de janeiro na nossa Casa Espírita e nós vamos trazer para vocês, com esse tema, o objetivo que a casa nos passa. E o objetivo, né, é mostrar a grande importância do Centro Espírita enquanto espaço educacional do espírito imortal, da educação do espírito, imortais como somos, cujas principais funções são acolher, consolar, esclarecer e orientar, a serem exercidas através das diversas atividades por ele realizadas. Então a gente está aqui com essa casa espírita que vem nos acolhendo e acolhendo essa comunidade há mais de 80 anos. O CELC, né? E aí a gente traz aqui qual é a origem da palestra, tá? A origem da palestra é de um trabalho do Conselho Federativo Nacional da nossa Federação Espírita Brasileira. Então vejam, né? É um trabalho de formiguinha, espontâneo e com simplicidade. Assim é o Centro Espírita: acolhe, consola, esclarece e orienta. E para quem não sabe, a formiga, se não é o animal, o inseto mais forte do planeta, ele é 2. Porque a formiga, ela aguenta 80 vezes o próprio peso. Ela consegue carregar até 80 vezes o próprio peso dela. Imagina você que está aqui neste banco e você que está nos assistindo posteriormente no YouTube. Pega o seu peso e calcula 80 vezes mais. Você conseguiria carregar? Então vejam que a formiga aqui ela tem um significado bastante importante. Não porque a gente vai conseguir carregar esse peso, né, físico, mas às vezes a gente tem essa fortaleza sim, de carregar situações, né, emocionais, psicológicas, a gente consegue carregar. E o Centro Espírita está aqui para poder ajudar.
que é a função dele. Então, a gente tem aqui o Conselho Federativo Nacional, né, da Federação Espírita Brasileira, é composto por representantes das federativas de cada estado. Cada estado representado, mais o Distrito Federal, tá? Que são oriundas das casas espíritas dos seus estados. Então, esses representantes foram sendo passados, né, de patamar e chegam lá no Conselho Federativo Nacional. Mas uma das questões é ter, no mínimo, frequência e trabalho realizado dentro da casa espírita, que é a célula. E esse é um trabalho colaborativo. Sempre será um trabalho colaborativo. E a nossa federativa é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, CERJ, que completa esse ano, em março, 20 anos de CERJ, de fusão, né? Entre a antiga FEERJ, Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, e a antiga USERJ, União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro. Então, assim, o movimento espírita no Rio de Janeiro tem 100 anos. Mas o CERJ, a gente vai comemorar 20 anos de movimento espírita. E esse trabalho, né, começou em 2013, trabalho do Plano de Trabalho para o Movimento Espírita Brasileiro. Então, a Federação Espírita Brasileira, em 2013, ele planejou, né, de 2013 a 2017, começou com esse trabalho. E esse trabalho, esse plano de trabalho para o movimento espírita, ele tem várias diretrizes. Eu ainda não me acertei com esse papelado aqui, peraí só um instantinho. Vou ler ali. A diretriz 7, ela vai tratar de capacitação do trabalhador espírita. Não parece não, mas a gente passa por capacitações. Ah, mas é só ficar ali sentado na recepção, sentadinho? Não, tem uma capacitação para ficar ali sentadinho, para saber o que vai fazer. Ah, mas ali eu vou ficar só sentada colocando para filmar a palestra? Não, tem capacitação para isso. Então, o objetivo dessa capacitação é assegurar permanente capacitação de trabalhadores espíritas para acolher, consolar, esclarecer, orientar e integrar as pessoas que chegam ao centro espírita, atendendo-as em suas necessidades espirituais, morais e materiais. E com a dimensão virtual da casa espírita, porque com a pandemia isso se fortaleceu, porque antes da pandemia já existia, né? Atendimento virtual. Com a pandemia isso se fortaleceu, a gente também tem capacitação para atender virtualmente e acolher virtualmente. Orientar, esclarecer, integrar e consolar. Tudo isso junto, né? Quais as justificativas? Para desenvolver adequadamente suas atividades, o Centro Espírita necessita de equipe de gestão preparadora. Para fazer o simples, sim, com organização, com carinho, que a doutrina espírita merece, que a casa espírita merece, a gente se organiza. Para desenvolver com segurança suas ações, os trabalhadores do Centro Espírita necessitam de conhecimentos doutrinário e específico das áreas em que atuam. Para a gente varrer o Centro Espírita, a gente precisa de conhecimento doutrinário. Como assim, Érica? Para varrer? Porque enquanto a gente varre a calçada do Centro Espírita, enquanto a gente varre aqui o quintal, enquanto a gente capina o quintal, o nosso pensamento tem que estar em oração. Ele tem que estar com uma música espírita no nosso pensamento. Ele tem que estar com uma prece no nosso pensamento. Eles têm que estar com gratidão no nosso pensamento. Porque se a gente vier
varrer o centro espírita com fofoca, com intriga no nosso pensamento, a gente não está varrendo doutrinariamente. A varrer o centro espírita é coisa simples. Cabe aos trabalhadores espíritas acolher, consolar, esclarecer, orientar e integrar fraternalmente as pessoas que chegam e que frequentam o centro espírita. Cabe aos trabalhadores do centro espírita colocar em prática o ensino de Jesus. Todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Disse João no capítulo 13, versículo 35. Então, se a gente não vier para cá exercitar o amor pela casa, pela causa espírita e por todos que estão aqui e todos aqueles que chegam, a gente está fazendo errado. A gente precisa amar, praticar esse amor. Então, esse tema, né, essa campanha, ela está completando 13 anos. 13 anos de campanha. Lá no YouTube vocês vão encontrar um vídeo parecido, só parecido, tá? Um vídeo parecido de uma palestra de 2023, quando essa campanha fez 10 anos. E a gente está aqui pela necessidade da situação, a gente está aqui fazendo pela segunda vez a palestra. Por quê? Para rememorar e revigorar no nosso pensamento, no nosso coração, a necessidade da capacitação e a necessidade que a gente tem de aprimorar a casa espírita para poder receber melhor e orientar melhor todos aqueles que aqui chegam. E em 2023, né, a 2027, o plano de trabalho para o movimento espírita brasileiro ele foi renovado. Assim como esse ano já está se pensando para o plano de trabalho de 2028 a 2038. Tem que se pensar lá na frente. E aí, isso foi renovado, né? Foi revigorado. Vamos lá. E volta a diretriz 7. Mudou-se de capacitação para formação continuada do trabalhador e das lideranças espíritas. Assegurar a formação continuada dos trabalhadores e lideranças espíritas em todas as atividades doutrinárias, assistenciais, administrativas de gestão e de unificação. Estimular o autoconhecimento e o relacionamento interpessoal, quer dizer, entre as pessoas, dos trabalhadores espíritas, buscando a união e a confiança pela convivência fraterna indispensáveis à realização das tarefas. Vejam, se a pessoa usa a palavra reciclagem do conhecimento, está utilizando um termo inadequado. A gente recicla material, papel, plástico, a gente recicla ferro, aço, mas as pessoas a gente capacita e aqui a gente tem agora a formação continuada. Então vejam que o próprio tema, né, ele vai modificando com o tempo. Quais as justificativas para a formação continuada? Ensinar, mais fazer. Crer, mais estudar. Aconselhar, mais exemplificar. Reunir, mais alimentar. Bezerra de Menezes. Então não adianta eu vir aqui para frente falar para vocês fazerem se eu não fizer também. Não adianta os diretores da casa espírita mandar fazer e não fazerem também. Não adianta a gente não se conhecer e não saber se relacionar, porque nada vai funcionar. Porque tudo precisa de comunicação. E agora a gente vai pedir para o nosso companheiro Alexandre colocar um vídeo aqui de apresentação, de divulgação, né? Do Orientação ao Centro Espírita. Para muitos de nós que passamos pelas diversas atribulações e dificuldades da vida, o Centro Espírita tem sido esse oásis de esperança e acolhimento para o nosso coração. Um espaço seguro de pertencimento e de recordação da nossa conexão com o guia e modelo da humanidade. O Centro Espírita nos inspira no contato com o Cristo.
Mas o que faz um centro espírita ser um centro espírita? Por onde começar? Quais experiências podem nos ajudar nesse sentido? Qual o rumo do nosso desenvolvimento? E se eu te dissesse que existe uma rede de trabalho pensando nessas e em inúmeras outras questões? Uma rede de trabalho que se dedica a pensar em formas de dinamizar o trabalho das instituições espíritas em todo o país. Qual o lugar da arte no centro espírita? Qual a contribuição da arte na difusão doutrinária? Quais atividades no centro espírita constituem frentes de acolhimento ao espírito encarnado? Como organizá-las? Como efetivar a recomendação de Allan Kardec pelo estudo sério, permanente, continuado no centro espírita? Você conhece as funções da comunicação social espírita? Sabe a melhor maneira de fazer o Consolador chegar às pessoas? Qual o espaço das famílias no centro espírita? Como acolhê-las? Como colaborar com a sua harmonia? Qual o papel do centro espírita no atendimento integral do ser? Há espaço no centro espírita para crianças e jovens? Como acolhê-los como espíritos imortais? E o papel da mediunidade? Como iluminá-la pela orientação de Allan Kardec e do Evangelho de Jesus? Quais os caminhos para a união dos espíritas e a unificação do movimento espírita? De onde viemos? Onde estamos? E para onde vamos? Como manter a fidelidade a Jesus e a Kardec na construção de um novo mundo? Inscreva-se no canal, ative as notificações e faça suas malas. Prepare-se, nós estamos partindo rumo ao grande mar em busca de um farol. A primeira temporada de orientação ao Centro Espírita está começando. Acompanhe aqui na tela da FEB TV. Vamos juntos? E toda vez que eu vejo eu me emociono, até porque tive já a oportunidade de encontrar com alguns desses companheiros pessoalmente e abraçá-los. Na data de ontem, a nossa companheira Marta Antunes retornou ao plano espiritual, depois de um legado que ela deixou para o movimento espírita, sobre a importância do estudo da mediunidade e da unificação. Bom, em novembro de 2020 foi lançada a atualização do documento Orientação ao Centro Espírita pelo Conselho Federativo Nacional da FEB, e o movimento espírita se mobilizou para fazer com que ele chegasse a todas as casas espíritas. Inclusive, é um documento que pode ser baixado do site da FEB em PDF e ser lido por todos. Quem desejar adquirir impresso também pode. Foi também um documento atualizado por todos os representantes das federativas espíritas do Brasil, e nós continuamos esse trabalho colaborativo. Eles se encontraram virtualmente, através da plataforma Zoom, foi estudado. Tanto que a gente tinha no outro Orientação Centro Espírita, o passista, a pessoa que aplica o passe, e o pessoal do São Paulo e do Rio de Janeiro pediu para trocar para aplicador de passe. Por quê? Porque em São Paulo e no Rio tem o passista da escola de samba. Então eles pediram para que fosse trocado para aplicador de passe. E foi trocado para aplicador de passe. Todo o movimento espírita do Brasil agora usa o termo aplicador de passe e não passista, né? Só para citar. Meus irmãos, nós temos aqui o segundo vídeo de divulgação, que foi uma criação aqui da nossa região, da Reunir 6, né? Santa Cruz, Campo Grande, Bangu, Realengo, Marechal Hermes, Angra dos Reis e Costa Verde. E algumas federativas adotaram essa vinheta.
acolher, consolar, esclarecer, orientar, nesse voo livre que se chama amar, amar, amar. Acolher, consolar, esclarecer, orientar, nesse voo livre que se chama amar, amar, amar. A gente pediu para Rosália fazer essa gravação, ela lembrou de uma canção que ela tinha composto junto com o Maurício Keller, do Grupo GAN, né, Grupo Arte Nascente de Goiás. E olha aí, Rio de Janeiro, Goiás se juntando, aí um grupo faz o vídeo, o outro divulga, o outro finaliza, e de forma colaborativa a gente teve essa referência. Bom, vamos falar agora da nossa Casa Espírita, essa logomarca que foi feita, foi votada, né, pela nossa Casa Espírita, pelos integrantes, e a gente tem aí a nossa Casa Espírita. Ela tem um Conselho Superior, né, Assembleia Geral. Da Assembleia Geral dos Associados, a gente tem o Conselho Fiscal, Conselho Superior. Do Conselho Superior, nós temos a Diretoria Executiva e depois os serviços. Então, atualmente, nós temos 15 titulares do Conselho Superior, 5 suplentes, 3 titulares do Conselho Fiscal, 2 suplentes, todos oriundos de associados efetivos da Assembleia Geral. E aí, a gente fez esse organograma aqui com os serviços, essa coisinha fofa, esse Jesus maravilhoso, que é o nosso farol, nosso guia e modelo, está de olho na gente, mas não é para criticar, porque Jesus sempre ajuda, né? Então, a gente que se sintonize com ele para poder fazer certinho, tá? E aqui a gente trouxe esse organograma de forma circular, porque é uma aliança que não tem o mais importante e o menos importante, porque todos são importantes. Existe um relacionamento forte, uma aliança dentro da Casa Espírita que precisa ser sempre reforçada. Vai ter uma rusga ou outra, vai ter uma complicação ou outra, vai, porque somos espíritos a caminho da perfeição. Mas vocês vejam que todos são importantes. Todas as áreas são importantes. E eu coloquei aqui esses balões de diálogo, né, que a gente vê muito em história em quadrinho, dos serviços dialogando com os seus diretores e os diretores dialogando uns com os outros. Através dessa forma colaborativa, dialógica, dialética e conversadeira, né? A gente vai trabalhando e dando o melhor de nós para a construção da Casa Espírita, tá bom? Vamos conhecer aqui diretores e coordenadores de serviço para o triênio 2025-2028. São eleitos, as gestões são de 3 anos. Na área administrativa, que a gente chama carinhosamente de ARAD, nós temos a nossa irmã Fátima Moscoso, e essa área tem 3 serviços, né? Serviço de secretaria, que está com a nossa companheira Margarete Pedreira e Carla Cossates, serviço de patrimônio, Cláudia Janaína e Carla Cossates, e serviço de manutenção, Nelson Pereira, tá? Na área doutrinária, nós temos o Alexandre Machado e temos 3 serviços, 3 grandes serviços. Serviço de atividades mediúnicas, que ele também coordena, serviço de atividades doutrinárias, que é coordenada pelos amigos Simone, Fernando Nascimento, Fátima e Carla Andrade. E serviço de programação, que é também com o Alexandre Machado, tá bom? E ele tem a equipe ADOU, equipe da área doutrinária, que são os companheiros que junto com ele fazem tudo isso funcionar, tá bom? Podem ver que as pessoas se repetem, porque a gente está sempre de portas abertas
há trabalhadores que queiram aqui evoluir mais rápido, tá, gente? Que quem trabalha para Jesus tem aí a sua parcela de contribuição. Na área... Opa, voltando. Isso. Na área de educação espírita, a gente tem a Sônia Ferreira, e nós temos os serviços de educação, que também é da Sônia, evangelização espírita da infância, que está com a Sônia, evangelização espírita da juventude, que está com Cláudia Janaína, serviço de evangelização da família, que está com a Rosângela, e serviço de valorização do ser humano, que está com a Margarete Pedreira. Área financeira, nós temos o Fernando. Peraí. Desculpa, pulei uma área aqui. A área de comunicação social espírita. Nós temos a Carla Andrade e os serviços abaixo. Artístico com a Cláudia Janaína, serviço literário, que envolve nosso Clube do Livro Espírita e a biblioteca, com a Fátima. Serviços de Relações Humanas, Janaína Kelly, né, que tem uma das funções principais é de lembrar dos aniversários dos amigos. Serviço de multimídia, que está com a Carla, toda essa parafernália eletrônica aqui, né, Carla? E serviço de Esperanto, que está vago. Esperanto é a língua internacional neutra, tá? É muito forte entre os espíritas, mas no momento está vago, mas a gente sempre apoia. Pelo menos apoiar a gente consegue, né? Isso. Agora sim, a área financeira, com o nosso irmão Fernando Borges, né? Nascimento Borges, e tem o serviço de finanças que dá com a nossa irmã Carla Andrade. Nós estamos falando das lideranças dentro da estrutura do CELC, porque cada área ou serviço tem os seus colaboradores, que chamamos de trabalhadores da série espírita, todos voluntários. Inclusive, todo mês de janeiro, né, que é uma orientação da administrativa, a gente tem que assinar um termo de voluntário para o ano corrente. Tá? Então, a gente está aqui, o pessoal fala do bônus, vou com bônus hora, que eu vou trabalhar para ganhar bônus hora. Nossa dívida com as leis divinas são tão grandes, gente, que a gente vai trabalhar, ainda vai estar no vermelho nessa dívida, né? Só Deus sabe, e a nossa consciência, quando é que a gente vai conseguir saldar todas essas dívidas perante as leis divinas. Por isso que é muito importante a gente aproveitar todas as oportunidades de trabalho dentro da casa espírita e fora da casa espírita. Trabalho no bem, toda vez que a gente tem essa oportunidade. Então, para colaborar, né, com qualquer atividade, o voluntário precisa estar em um grupo de estudo doutrinário e atender às orientações do nosso estatuto e do regimento interno da área doutrinária, tá? Nós precisamos dessa organização para podermos cumprir com a legalidade que o governo exige para as instituições religiosas, para podermos caminhar de forma segura e atendermos a todos que nos procuram. E a casa espírita, né? A casa espírita, ela acolhe. E esse acolher tem que ser um acolher sem distinções, com empatia e com fraternidade. Nós acolhemos quando recepcionamos o público interno e externo. Quando a gente recebe bem os nossos próprios irmãos da casa espírita e aquele que chega pela primeira vez ou vem visitar. Realizamos o trabalho com os irmãos em situação de rua. Nós acolhemos quando realizamos o atendimento fraterno através do diálogo. Acolhemos quando lembramos dos aniversários dos irmãos ou do aniversário de casamento, né? Respeitamos o ser humano na sua condição social, étnica e de gênero. Quando nós demonstramos interesse pela dor e pelo sofrimento do próximo,
nós estamos acolhendo. E lembrando, né, que a gente fala assim de recepção, a recepção, fala assim, tá ali, vai ali na mesa da recepção, tem ali a cadeira de recepção. Mas a recepção, ela não é só um espaço físico. A recepção está aqui no nosso coração. Porque eu posso chegar cedo, ficar lá atrás, fazendo alguma coisa lá atrás. Mas ao chegar aqui, se eu não cumprimentar todos que estão aqui, as pessoas que estão aqui, eu não faço a recepção no meu coração. Não é porque eu estou ali sentada à mesa que eu não posso receber bem, não posso acolher bem. Não posso ver que tem uma pessoa que está um pouco mais triste e perguntar se posso ajudar. Isso tudo é recepção e acolhimento. É olhar para o outro, olhar a necessidade do outro. E a gente vai ver, meus companheiros, que a gente tem o consolar. E quando é que a gente consola? Consolar, a gente tem o Espiritismo como consolador prometido por Jesus. E a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, que fala sobre o Cristo Consolador. E está em São Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Quando a gente tem a esperança dentro de nós e a gente ajuda o outro a despertar essa esperança, e todos juntos a gente exercita o esperançar, a gente consola. E o que mais que o Espiritismo nos coloca? Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação e fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Tem uma frase, uma música de Maria Elza Tiscati que fala o seguinte: muitos choram sem saber que a vida não tem fim. Muitos choram pelos seus entes queridos que se vão porque acham que acabou. E a doutrina espírita vem nos consolar e dizer: somos imortais. Em algum momento haverá o reencontro de vocês, dessas almas. É apenas o corpo físico que fica, porque o espírito, ele prossegue. Isso é muito consolador. Muito. E a gente precisa dizer isso para todos aqueles que chegam à casa espírita e que estão desesperados, que estão desconsolados. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Ele diz o seguinte: haverá o consolo através da prática do amor e da prática da caridade. Quando a gente olhar para o sofrimento alheio e tentar fazer com que esse sofrimento seja diminuído de alguma forma, seja suavizado, a gente vai estar observando a lei de amor e de caridade, e aí a gente automaticamente terá esse consolo, quando a gente aprender a acolher também. Acalmar o coração do aflito, acalmar o coração do ansioso, para que tenha condições de começar a compreender a doutrina espírita. Às vezes a pessoa adentra a casa espírita, mas a situação dela
de desespero, de necessidade é tão grande que ela ainda não tem condições de sentar numa roda de estudo doutrinário e começar a estudar o Espiritismo. Ela ainda precisa de mais acolhimento e de mais consolação, mais conversa. E aí depois, né, essa consolação continua quando Jesus promete outro Consolador. A primeira revelação foi com Moisés e os 10 mandamentos. A segunda revelação ao mundo foi com Jesus Cristo. E a terceira revelação com o Espiritismo. Então Jesus, ele fala sobre o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. Então o Espiritismo ele vem na época correta, cumprir a promessa de Jesus. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Porque o Espírito de verdade, ele organizou toda a sua falange para que pudesse, em vários pontos da Terra, trazer essa mensagem. E aí Kardec ele vai e reúne todas essas mensagens para poder cruzar essas informações e organizá-las de forma didática para nos ajudar. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Quando a gente atingir essa maturidade espiritual, a gente consegue entender. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Se a gente sofre, se a gente sente dor, é porque a gente precisa ainda da dor para nos ensinar. E o Espiritismo, ele vem, e a Casa Espírita vem também e esclarece. Esclarece quando? Esclarece quando, através dos estudos contínuos e sistematizados da doutrina espírita, a partir dos 3 anos de idade, lá na nossa infância, a Casa Espírita oferece, de forma didática, toda a base para a pessoa se esclarecer sobre o mundo espiritual, a nossa pátria verdadeira e sobre a mudança moral para melhor através da prática do bem. Então, esclarece sobre a imortalidade da alma, comunicabilidade com os espíritos, a reencarnação e a necessidade da prática do bem. Porque a fé sem obras, ela é morta. Se a gente não buscar o trabalho no bem, a gente vai estar parado, vai estar estacionado ou com passos muito pequenininhos. A gente precisa trabalhar e fazer de uma oportunidade de servir esse trabalho. Sobre os estudos, a gente tem estudo para as crianças, até os 13 anos de idade, que é a infância, estudo para os adolescentes, dos 13 anos aos 23 anos, estudos para a maturidade, a partir dos 23 anos, estudo para a família, para os responsáveis que vêm trazer seus filhos aos domingos de manhã, né? De 10 a 11h30. Então, esse estudo é para esclarecer, para a gente, junto, conseguir entender melhor a doutrina espírita. Aos sábados, o estudo sistematizado da doutrina espírita, com o estudo aprofundado da doutrina espírita, a partir dos 23 anos. Mas quem tiver 16, 17, 18, que tenha 21, até 21 anos, né?
A mocidade, a partir de 21, a mocidade. A mocidade até 21. E o EJA a partir de 21. Mas se a gente tiver uma pessoa de 18 anos muito madura, que possa ser avaliada e queira estudar aprofundadamente, ela pode, né? Sem problema nenhum, tá? Então, esses estudos, eles promovem esse esclarecimento para que nós possamos compreender melhor essa observância das leis divinas e a gente possa trazer para a prática da casa espírita, para a prática da nossa vida. Porque espiritismo, além de religião, é também uma filosofia de vida. Espiritismo, além de religião e filosofia, é também ciência. A ciência do espírito. A ciência do mundo espiritual e sua relação com o mundo corpóreo, com o mundo material. Então, meus irmãos, nós temos aqui a Casa Espírita que também oferece orientação. Casa Espírita que também orienta o ser humano de bem, orienta sobre a vida futura que se constrói agora. Então, esse orientar é direcionar, indicar o caminho retilíneo, o caminho do progresso espiritual. Se a gente está no desvio, a gente faz isso. A gente pega essa bússola, que é Jesus, nosso maior exemplo, o nosso guia e modelo, e a gente mira em Jesus e segue. A doutrina espírita respeita a escolha de cada ser humano, ou seja, cada espírito imortal, mas não exime em orientar cada um que lhe procura. A pessoa pode chegar aqui no atendimento fraterno, ouvir toda uma orientação, ser acolhido, ser consolado, ser orientado, ser esclarecido. Mas se a escolha dele for diferente, a gente vai respeitar, mas a gente não vai deixar de orientar. Este é um grande serviço que a Casa Espírita também se capacita para prestar àquele que chega em suas dependências ou virtualmente. Porque através do e-mail, do endereço eletrônico, chega um pedido de ajuda. Através do Instagram da nossa mocidade pode chegar um pedido de ajuda. Através do Facebook pode chegar um pedido de ajuda virtualmente. E a gente pode orientar, não é? Além disso, e foi falado também, a gente tem o integrar, que lá na diretriz 7, depois do orientar, tem o integrar. E esse integrar é a gente conectar uns aos outros. É a gente incluir uns aos outros. E aí a gente tem a questão da inclusão, que está sendo muito falada socialmente, mas a gente também tem a inclusão dentro da Casa Espírita. Acolher aquele que se sente muito diferente e dizer que ele vai ser respeitado na diferença dele e que, juntando todas as diferenças, é que fica tudo mais bonito, mais colorido e mais feliz. Quando a gente faz essa integração e essa inclusão. E aí, meus irmãos, a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, em Sede Perfeitos, item 3, um homem de bem. Se a gente pegar aquele tratado, é um tratado, aquilo ali é uma orientação absurdamente atual, embora seja lá de 1856, 60, é atual porque é verdadeiro, porque a verdade ela atravessa os séculos. Então é Allan Kardec que escreve, não é nenhum espírito desencarnado que assina esse item 3 do Homem de Bem. É Allan Kardec, esse espírito preparado para fazer o que fez
e o que ainda faz por nós é a busca do melhoramento moral, que cada um precisa ter esse autoconhecimento e esse compromisso de se melhorar, para melhorar, ajudar a melhorar quem está à sua volta e o coletivo. Então, meus irmãos, quando a gente está numa atividade, né, em uma única atividade a gente pode ter essas 4 ações, e eu digo essas 5 ações, porque integrar também está dentro das orientações de diretrizes número 7, do trabalho para o movimento espírita. A gente vai citar aqui uma atividade, que é a atividade de terça-feira, que é uma atividade em que os trabalhadores se reúnem para poder levar o centro espírita para fora dos muros espíritas. É uma atividade que é na rua, com as pessoas em situação de rua. É um trabalho altamente organizado, distribuídas as tarefas, é distribuído o lanche, mas não se leva só o lanche que eles vão comer fisicamente, mas se leva o alimento espiritual. Uma mensagenzinha pequena, porque quem tem fome tem pressa. Mas quem tem fome precisa também receber esse alimento espiritual. Ele precisa ser consolado. Às vezes, ele recebe sim aquele alimento físico, mas ele fala na avaliação ali para os trabalhadores: puxa vida, essa frase aqui, olha, que é tudo que eu precisava escutar hoje, depois do dia que eu tive. Então ali tem o acolhimento, tem a consolação, tem a orientação e tem o esclarecimento. E não para por aí. Porque se há um irmão que necessita de um médico, é acionado o nosso serviço de valorização do ser humano, que vai levar aquele companheiro a uma clínica da família, a um CRAS, Coordenadoria Regional de Assistência Social. Ele vai ser atendido de alguma forma. Se for necessário, o trabalhador ali, espírita, que está ali representando a nossa casa, ele pode acionar o SAMU. Então, tudo isso pode ser feito. Se alguém daquele grupo falar assim: estou precisando tanto de uma calça jeans e de uma blusa social para me apresentar num serviço, num trabalho, ele vai receber, porque a gente vai providenciar. Então, é também a promoção social, porque sair daquela condição em situação de rua é o nosso maior desejo. E nós vamos providenciar isso. Então, qualquer atividade que a gente faça, a gente tem as 4 ações e as 5 ações de integração também, de inclusão também. Mas tudo isso a gente só aprende se a gente tiver a boa vontade de praticar, de estar aqui entre os companheiros, estudando, se esclarecendo para poder agir. E às vezes a gente até encontra alguém, né, na sociedade, na nossa vizinhança, que precisa de uma orientação. Ai, eu não sei fazer isso por você, mas eu tenho o contato de uma pessoa que vai te ajudar. Isso já é de grande valia. E aí a gente também faz a casa espírita funcionar fora dos muros da casa espírita. A gente tem aqui, meus companheiros, um alerta maravilhoso, um lembrete muito feliz sobre os 83 anos da nossa casa e 79 anos da nossa mocidade. Será no dia 8 de agosto de 2026, às 18 horas. Marquem na agenda de vocês. Vai ser muito lindo. Ainda não tem tema, mas vai ser muito lindo. A gente ainda não começou a organizar, mas vai começar agora, daqui a pouco. Daqui a pouco, em março, a gente começa a se mobilizar para o nosso aniversário da Casa Espírita em agosto. Porque toda a Casa Espírita, ela é
Alexandre, coloca aí lá no início, no último slide da mensagem do Cleofas, por favor. Slide 3. Não, 4, slide 4. Que a Fátima já tá ali. Isso. Olha, vamos voltar nessa mensagem, no final dessa mensagem. O centro espírita é, portanto, a célula ideal para plasmar comunidade dos homens felizes de amanhã, oferecendo-lhes o contributo do respeito e da fraternidade, da atenção e do bem. Então, a casa espírita ela tem esta função: honrar-lhe as estruturas doutrinárias com a presença e a ação pelo menos 2 vezes por semana. Cada um de nós vir pelo menos 2 vezes por semana. É dever impor a benefício da divulgação da doutrina que ama e que o liberta da ignorância. Quando a gente vem à casa espírita pelo menos 2 vezes por semana, fazer alguma coisa, ou estudar, ou fazer alguma atividade, a gente já está mais do que no caminho certo. Meus irmãos, que Jesus continue abençoando todos nós que estamos aqui, encarnados e também aqueles que estão do outro lado da vida. Aqueles que vão nos assistir posteriormente no YouTube, no nosso canal. Que nós possamos realmente trazer Jesus para dentro de nós, porque Jesus está posto a todo momento para nos ajudar, mas a gente precisa se sintonizar com Ele. Que nós possamos honrar a nossa casa espírita e auxiliar todas as outras casas espíritas co-irmãs que estão também trabalhando dentro das suas comunidades, fazendo o seu papel. Não é o tamanho da casa espírita. A gente não está falando da parte física, a gente está falando do coração e da alma da casa espírita. Que Jesus continue nos abençoando. Muita paz e muito obrigada pela oportunidade. Nós agradecemos a nossa irmã pelo estudo e que possamos sair daqui com o coração aberto ao trabalho, a todos esses itens que aqui foram colocados. Pedimos que todos continuem em sintonia com Deus, com nossos amigos maiores. Deus, nosso Pai de infinita bondade, aqui estamos, Senhor, a pedir nesse momento a falange de irmãos que possam derramar sobre cada irmão aqui presente o bálsamo que vai tranquilizar, amenizar as suas dores, trazendo o consolo e a confiança e a fé no seu dia a dia. Que eles possam, Senhor, sentir sempre a sua presença amiga, diariamente no seu convívio com os seus familiares, com os seus amigos, com os seus vizinhos. Que possamos, Senhor, estarmos sempre nessa sintonia para estar recebendo sempre de Ti o amparo que tanto necessitamos. Obrigada, meu Deus, por mais essa oportunidade que tivemos nessa noite de estarmos aqui presentes, estudando e aprendendo a se consolar, a se esclarecer. Ampara, Senhor, a todos nós, graças a Deus. Que possamos, na semana que vem, estarmos novamente aqui unidos nesses estudos. Muita paz.